Olá, chegou a sexta-feira, dia 18 de abril. Muita gente de folga e os católicos estão celebrando a Paixão de Cristo, que é um dia de oração e reflexão, e nós vamos falar sobre o significado desta data. Veja o que mais nós preparamos para você no TV Jornal que está começando. A Páscoa é domingo, mas ainda dá tempo de você preparar uma decoração especial para a data. E nossa equipe conversou com a Polícia Militar a respeito das bicicletas elétricas que estão aumentando no trânsito de Votuporanga. É dia também de conhecer os eventos do final de semana e nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. Vamos iniciar o TV Jornal de hoje falando sobre a Sexta-feira Santa, que para os cristãos é um dia marcante na celebração da Semana Santa. Para entender melhor o significado dessa data, conversamos com os padres Márcio Tadeu e Gilmar Margoto, representantes da Igreja Católica de Votuporanga. Na tradição cristã, a Sexta-feira Santa é um dos momentos mais intensos do calendário litúrgico. Um dia marcado pelo silêncio, pela reflexão e pelo respeito ao sacrifício feito por Jesus Cristo. Então é um dia de silêncio, de adoração eucarística, e que a gente se reúne de modo muito específico às 15h, para ouvindo as meditações, rezando pelo mundo, rezando por cada um de nós, a gente de fato se encontra com este mistério. A espiritualidade da Sexta-feira Santa, ela é baseada no silêncio, na adoração ao Santíssimo Sacramento de modo reparador. Que sem a gente dizer muitas palavras, a gente fala da importância de estar diante daquele que nos deu a vida por sua morte. Mesmo sendo uma data tão importante, a missa não é celebrada neste dia. A simbologia do silêncio, da cor vermelha e da ausência de flores também carrega significados profundos. Porque nesse momento há um desnudamento total, um vazio total. Parece com a morte de Cristo que nada teria mais sentido, mas aí tem a ressurreição. Quando alguém da nossa família morre, mesmo acreditando na ressurreição, na vida eterna, nós silenciamos. Nós não queremos nenhuma festa, não fazemos nenhum banquete, mas meditando ali a fé na ressurreição, a vida da pessoa, lembrando todo acontecimento, a igreja, nesse dia, ela contempla, ela medita a paixão de Cristo, a sua morte, para a salvação da humanidade. Mais do que tradições, a Sexta-feira Santa convida à reflexão, ao recolhimento e à renovação da fé. Aquele que, morrendo, tira o pecado do mundo. O sentido sacrificial, então, é a justificação do nosso pecado. Jesus é o Cordeiro, é o sacerdote, é o próprio altar, que acolhe com sua humanidade toda a culpa, mesmo não tendo pecado, para que nós pudéssemos religarmos. É isso o sentido e o nome da religião. Religarmos a nossa história com o Pai e com o amor dele para conosco. Ninguém tem maior prova de amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. Jesus Cristo nos ama de verdade e por isso doou a vida. E nós cantamos nesse dia, né? Prova de amor maior não há. Jesus disse um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amou até o fim. É a nossa missão amarmos também até o fim. A Páscoa chegou. E o que está chamando a atenção, além do chocolate, são as decorações dessa época. E ainda dá tempo de você se organizar e preparar uma mesa especial para receber a família neste domingo. Nos últimos anos, a decoração de Páscoa se tornou uma tendência cada vez mais presente nas lojas e nas casas. Para reunir a família, montar aquela mesa posta, os pratos de Páscoa, os arranjos, né? A gente também faz até as mini árvores de Páscoa, as árvores grandes de Páscoa também, bem bonita. Os comerciários aproveitaram a data como uma oportunidade para aumentar as vendas de artigos temáticos. A gente já tem que ir deixando a produção assim, tudo, muita coisa, né? Guirlanda, arranjo de mesa. Então, a gente já começa no mês de fevereiro já e a tendência é muito grande. Na casa da Luciana e da Dona Áurea,
A Páscoa é uma oportunidade perfeita para reunir a família ao redor da mesa. Com muito carinho, elas ensinam como preparar uma mesa posta simples, bonita e afetiva, para celebrar a data de forma especial. Você usa o que você tem na sua casa, entendeu? Não tem necessidade de você estar sempre comprando. Você tem muitas coisas em casa e que você pode usufruir e aproveitar em todas as ocasiões. A mesa é pensada para um almoço descontraído, mas sem abrir mão do charme, combinando peças artesanais, cores suaves e elementos temáticos, como ovinhos e coelhinhos. Elas mostram que é possível encantar sem gastar muito. Se você tem um guardanapo de papel, você está entendendo? Você pode usar aquele guardanapo. Se você tem um guardanapo de boca de pano, entendeu? Você vai usar ele sempre, né? É só ter capricho, ter cuidado. A Páscoa vai além da decoração. A Luciana e sua mãe Áurea reforçam a importância de lembrarmos o verdadeiro significado da Páscoa. Que Jesus, ele veio ao mundo, morreu por nós, para nos dar a vida eterna, porque nós tínhamos perdido. Eu acho que é vida nova mesmo, né? Nós temos mais uma chance, né, de sermos melhores. Agora, mudando de assunto, para que você possa se organizar, nós vamos informar agora o cronograma da próxima semana das datas e dos bairros que serão visitados pelo programa Voto Mais Limpo. Setor 9, dias 22 e 23 de abril. 1º Distrito Industrial João Fernandes Cesare, bairro Pouso Bom, Conjunto Habitacional Votuporanga C, Jabuticabeiras, Jardim Brisa Suave, Coab, Jardim Morini, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Santa Iracema, Loteamento Residencial Vila Bela, Parque Residencial Santa Amélia, Parque Rio Vermelho, Propovo, São Vicente de Paula, Vila Residencial Bortolotti, Vila Residencial Morini, Vila Residencial Morini 2 e Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso. Setor 10, dias 24 e 25 de abril. 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço, Conjunto Habitacional João Abarelo, Conjunto Habitacional José Nunes, Jardim Barcelona, Jardim Canaã, Jardim Itália, Jardim Monte Líbano, Jardim Residencial Belas Águas, Jardim Residencial João Zanon, Jardim Residencial Moreira, Jardim Residencial Portuga, Jardim Residencial Prado, Jardim Roma, Parque Residencial Colinas, Parque das Nações 1, Parque das Nações 2, Vila Residencial Célio Honório Júnior e Vila Residencial José Rodrigues. E se você está precisando de dinheiro, é muito bom ficar atento antes de pegar um empréstimo. Conversamos com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unifev, que trouxe algumas dicas. Se você aí de casa está pensando em fazer um empréstimo, mas está em dúvida ainda, a gente vai falar agora com o Rodrigo Bertolozzi, que vai tirar essas dúvidas aí de você de casa. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente o empréstimo consignado para o CLT, como que ele é na prática? Ele é, na prática, uma medida provisória que foi autorizada pelo governo recentemente e ele tem essa vinculação à empresa propriamente dita. Então, o empregado ele vai acessar sua carteira digital, ele tem que ser registrado pela CLT, como diz a medida provisória, ele vai acessar a carteira de trabalho digital, vai fazer todas as previsões ali de empréstimos, orçamentos que ele tem, verificar as taxas de juros, valores que ele pode, nós temos um limite a qual ele pode adquirir de empréstimo e cartão de crédito consignado e faz a opção. Nesse momento, o empréstimo ele vai ser colocado direto para o empregador, que é a empresa a qual emprega esse funcionário, para fazer os pagamentos. E o que se deve levar em conta quando vai fazer um empréstimo? Principalmente taxa de juros e valor e tempo de parcela. Então vamos imaginar que tempos maiores de parcela acarretam juros mais altos, porque demora mais tempo para eu honrar aquele empréstimo. E, ao contrário, tempos menores de parcelas, valores maiores de parcelas, só que valores menores de juros. O que a gente precisa pensar é quanto eu vou comprometer da minha renda. Então pode ser que valores maiores de parcela façam que a minha renda seja mais comprometida naquele mês e eu tenho um problema. E valores menores de parcela com tempos mais distantes seja mais interessante dependendo do caso. Rodrigo, como você disse, tem que ficar atento à renda, né? E até quantos % da renda fixa deve ser comprometida? Nós temos um limite de 35%
do salário líquido, ou seja, salário bruto de registro, menos os descontos de INSS, imposto de renda, pensão, alimentícia judicial, se for o caso, nós temos o salário líquido. Sobre esse salário líquido, nós temos o máximo de 35%, sendo 30% para empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito consignado, se for o caso, distribuído direto pela instituição financeira. Rodrigo, o pessoal de casa sempre fica em dúvida, né? Número maior de parcelas é melhor ou é pior? Depende bastante do orçamento que nós temos naquele momento, naquele mês, naquele ano e principalmente se nós precisamos realmente adquirir esse empréstimo no momento. Então vamos pensar, se eu tenho uma renda estabelecida X, quanto maior a minha parcela, mais eu preciso dedicar dessa renda, maior porcentagem dessa renda estará própria para pagar o empréstimo propriamente dito. Então eu preciso analisar anteriormente se eu realmente tenho a necessidade e se eu consigo arcar com aquela parcela maior ou se é mais interessante, um número maior de parcelas e valores menores. Rodrigo, muito obrigada e voltamos ao estúdio. E para encerrar esse primeiro bloco, nossa equipe conversou com a Polícia Militar a respeito das normas e dúvidas sobre as bicicletas elétricas, que vem aumentando significativamente aqui na nossa cidade. Vamos conferir. Andando ou dirigindo pelas ruas de Votuporanga, você já deve ter passado por alguém que estava conduzindo uma bicicleta elétrica, não é? Você também deve ter se perguntado da praticidade e da economia ao trocar a sua moto ou outro veículo em uma dessas bicicletas. E bom, com o número desse tipo de veículo aumentando aqui na nossa cidade, também surgem muitas dúvidas sobre a regulamentação e documentação. O tenente Tássio, da Polícia Militar de Votuporanga, começa orientando a gente exatamente sobre isso. Não existe atualmente uma legislação específica do município de Votuporanga que trata sobre a circulação desses veículos. Eu até dei uma pesquisada, de fato existe um projeto de lei que quer regulamentar essa questão, mas atualmente não existe. E é importante a gente mencionar que é a atribuição do município regulamentar essas questões. Atualmente não existe uma lei municipal que trata sobre isso e por essa razão a gente se utiliza das normas gerais do Código de Trânsito Brasileiro para fazer a fiscalização e orientar o condutor à forma correta de conduzir esses veículos. Outro ponto que merece atenção é relacionado à segurança e à proteção ao conduzir essas bicicletas elétricas. E já aproveitando, o tenente conta pra gente também quais são as regras para estacionar. São obrigados a obedecer todo o regramento de trânsito. O que eu quero dizer com isso? Faixa de pedestre, eles precisam dar a preferência para o pedestre atravessar sobre a faixa. O que mais? O semáforo, a gente percebe, infelizmente, bastante desrespeito em relação aos semáforos. Mesmo as bicicletas não elétricas, bicicletas elétricas, ciclomotores, qualquer tipo de veículo, que trafegue sobre rodas, ele precisa obedecer semáforo, ele não pode transitar sobre a calçada, então tem que obedecer essas regras de trânsito. Até que se venha uma lei para padronizar onde eu devo parar minha bicicleta elétrica, meu ciclomotor, nós utilizamos por analogia o Código de Trânsito. Qual que é a orientação que nós damos? Você tem uma bicicleta elétrica, você tem um ciclomotor, pare no local reservado a motocicletas. Se naquela via não existir local destinado a motocicletas, é autorizado fazer o estacionamento ali no local destinado a veículos. E quando falamos em bicicletas elétricas, muitas vezes acabamos nos confundindo com outros tipos de veículos, como ciclomotores, bicicletas motorizadas, scooters, mas cada uma delas conta com as suas particularidades e com as suas regulamentações. A bicicleta elétrica é aquela que ela tem um componente que auxilia o condutor na condução, para que ele, pedalando, ele necessita pedalar, para que só tenha um auxílio desse motor elétrico para que faça a condução da bicicleta. Essa bicicleta elétrica, ela precisa obedecer basicamente duas questões. Ela não pode ter acelerador e ela não pode ultrapassar os 32 km por hora. Nós temos também os equipamentos individuais autopropelidos. O que significa esses equipamentos individuais autopropelidos? São aqueles que eles não se conduzem por si mesmos, eles precisam de um auxílio. Seja um auxílio ali da própria pessoa, que é o caso do patinete elétrico, ou às vezes de uma cadeira que tenha rodas e também seja conduzida por meio de eletricidade, por meio de força energética, de forma geral. Nesses casos, são os autopropelidos. Os autopropelidos, da mesma forma, eles não podem possuir acelerador e a velocidade máxima dele tem que fixar nos 32 km por hora. Uma terceira categoria
são os chamados ciclomotores, que na verdade é o que nós temos visto na grande maioria das questões na cidade, são os ciclomotores. O que é importante a gente entender dos ciclomotores? Eles são bastante assemelhados a motonetas e motocicletas. O que isso quer dizer? Que eles necessitam de habilitação, eles necessitam de registro, eles necessitam de emplacamento, eles necessitam de licenciamento. Então, ou seja, todas as regras que são aplicáveis a motos e motonetas também são aplicados aos ciclomotores. Agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta tem a agenda cultural e a previsão do tempo para o final de semana. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Jornal. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para este final de semana em Votuporanga e na região? De acordo com o portal Clima Tempo, esta sexta-feira deve começar com muitas nuvens, mas ensolarada. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva forte e à noite o tempo deve voltar a ficar firme. No sábado deve vir chuva o dia todo, que deve diminuir até o fim da noite. Em Magda temos a máxima de 28 graus e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 99%. Em São José do Rio Preto temos a máxima de 27 graus e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 97%. Em Meridiano temos a máxima de 28 graus e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 98%. Hoje em Votuporanga, os termômetros apontam a máxima de 28 graus e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 100%. O fim de semana de feriadão deve ser chuvoso, então quem pegar a estrada, cuidado. Já no sábado teremos a máxima de 27 graus e mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 100%. E no domingo teremos a máxima de 27 graus e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 99%. E agora é hora da agenda cultural, com muitas opções para você aproveitar esse final de semana aqui em Votuporanga e na nossa região. Vamos conferir as dicas da Júlia Topasso. Olá, pessoal! Sextou com feriado e à toa você não vai ficar. Venha ver o que fazer nesse fim de semana prolongado. Vamos lá! Sabe aquele momento que faz a gente esquecer da rotina e simplesmente se divertir como criança? No Circo Mundo Mágico, isso é possível. Ele nos lembra que a alegria importa e está mais perto do que imaginamos. E melhor, ele vai estar aqui todo feriado. Você consegue comprar seu ingresso online pelo site www.circomundomágico.com.br ou pela bilheteria lá mesmo. Se você está precisando de um tempo leve, colorido e cheio de alegria, essa é a dica. Vá ao Circo Mundo Mágico. E começamos a sexta-feira com um significado além do feriado. A Sexta-feira Santa é uma data religiosa cristã que simboliza a crucificação e morte de Jesus Cristo. É um dia de reflexão, oração e jejum. E pensando nisso, a paróquia São Bento irá fazer um teatro de encenação da Paixão de Cristo para todos que desejam conhecer a história, às 19h30 na Concha Acústica. Sexta-feira, feriado e nada de ficar em casa, hein? Bora curtir a noite com muita música boa e gente animada. A banda Pop Live apresenta no Lord Lion com os melhores flashbacks que você ama. Vem dançar, cantar e brindar com a gente. O rolê já tá garantido, só falta você. Já se prepara para um sextou diferente no dia 18 de abril. Com muito som, nostalgia e vibe boa em Rio Preto. A partir das 2h da tarde. O Vaiola Brechó Atelier abre as portas para uma feira de disco com mais de 3.000 discos. E não para por aí. Vai rolar discotecagem de peso com Tião Talfuque, Laurin e Taroba. Onde? Na Rua São Paulo, 1587, Vila Maceno, em São José do Rio Preto. Chame os amigos amantes do vinil que não podem perder essa feirinha. Sábado é dia de Dona Maria, com muito pop rock nacional e internacional na Lord Lion. Aproveite a véspera de Páscoa para se divertir. Não perca a oportunidade. E é isso, pessoal. Esse fim de semana está chocolatudo. Aproveite cada minuto e anote os seus favoritos. Não perca. Feliz Páscoa e tchauzinho! E exatamente daqui uma semana, no dia 25 de abril,
acontecerá a segunda edição do Norteia, um encontro organizado pela Unifev, que promove formação a profissionais da educação e da saúde que atuam com o transtorno do espectro autista. Para saber mais sobre o evento, conversamos com o reitor da Unifev, Oswaldo Gastaldon. No ano passado, tivemos a primeira edição do evento, foi realmente um sucesso, Até começamos a encerrar as inscrições antes do tempo, porque a procura foi muito interessante, tivemos um público muito expressivo e esse ano não será diferente, uma programação muito interessante, toda ela voltada para a temática do autismo. Teremos 3 palestras e ao final um painel de debates, onde teremos ali 4 especialistas discutindo, debatendo, trazendo ideias, ouvindo algumas questões da plateia e procurando oferecer respostas, uma vez que o TEA está presente, é uma temática que é preciso realmente ser debatida, faz parte do contexto nosso, da sociedade, da comunidade. Então a Unifev, mais uma vez, trazendo à tona esse assunto no dia 25, como você disse, um dia inteiro para a gente discutir tudo isso que ocorre ao redor do TEA. É interessante que as pessoas entrassem no nosso site, tá ali, logo na chamada, que façam as suas inscrições. E se tiver qualquer tipo de problema, que eu acho que não vai ter, basta entrar em contato aqui com o setor de atendimento, que todas as dúvidas serão esclarecidas. E quem que pode participar desse evento? Então, ele é para todo mundo, É claro que tem pessoas que podem ter um interesse maior, as entidades, as escolas, pessoas que são ligadas ao tema, profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde. Esse é um público mais direcionado. Mas é claro que qualquer pessoa pode participar, até porque diretamente nós temos todos os profissionais, mas indiretamente todos nós lidamos com o autismo, lidamos com o TEA, porque nós conhecemos pessoas, temos pessoas na família, temos amigos, então é importantíssimo que isso seja debatido. A comunidade toda é convidada. Oswaldo, e como você disse, a comunidade toda é convidada, a Unifev sempre participando desses eventos. Conta um pouquinho do objetivo. Olha, o objetivo justamente é esse, você levar essa temática para a comunidade. Cada vez mais pessoas podem interagir, podem entender, podem compreender. E é uma temática que vem evoluindo o conhecimento a respeito, Novas técnicas, novos autores, novas opiniões. Então, o debate vai se ampliando. E a Unifev, obviamente, não se furta, até porque, para a área de saúde nossa, esse é um item que faz parte da área nossa, dos estudos, dos cursos da saúde. Então, a Unifev, obviamente, mais uma vez presente e mais uma vez trazendo o tema para o debate. E reforça o convite para o pessoal de casa. Olha, é se inscrever, É importante que as pessoas participem, é importante que as pessoas debatam sobre isso. Então, o convite está aí, as inscrições estão abertas, venham para cá, venham engrossar, esse cordão de pessoas que interessam e que discutem, abordam e debatem o tema do TEA. Venham para cá junto com a gente. E se você ainda não fez sua inscrição, corra, pois as vagas são limitadas e estão se encerrando. Você pode fazer seu cadastro pelo site unifev.edu.br/norteia. O TV O Jornal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e desejo a todos um maravilhoso final de semana e uma excelente Páscoa. Nos vemos novamente na segunda-feira.